Olá! Nas aulas anteriores, nós vimos o que é um sistema e como organizar o desenvolvimento ao longo do tempo. Hoje, chegamos ao primeiro passo real de qualquer projeto, descobrir o que o sistema realmente precisa fazer. Vamos estudar a engenharia de requisitos, já aplicando direto no nosso projeto guia, o Sistema de Gestão de Biblioteca do UFB. Vamos começar com a pergunta central. O que é, afinal, então, requisito? Requisito é uma condição ou uma capacidade que o sistema precisa atender para resolver um problema ou atingir um objetivo do cliente. Ou seja, antes de escrever uma linha de código, alguém precisa dizer com clareza o que o sistema tem que fazer e como ele tem que se comportar enquanto faz isso. E aqui que entra uma divisão fundamental que vai acompanhar a gente o semestre inteiro. Requisito funcional e requisito não funcional. Primeiro, requisito funcional, ou RF, é uma ação que o sistema executa, o que ele faz, um resultado observável pelo usuário. No nosso projeto guia, o RF01, requisito funcional 01, o sistema deve permitir registrar o empréstimo de um livro a um usuário cadastrado. Observe que isso é uma ação. O sistema faz o empréstimo. Requisito não funcional, ou RNF, é uma condição que essa ação precisa respeitar, de qualidade, em relação à restrição ou desempenho. Repara bem, RNF não é uma função nova, é uma exigência sobre como as ações que já existem devem se comportar. No nosso exemplo, RNF01, a consulta ao catálogo deve responder em até 2 segundos. Não é uma nova função, é uma condição de desempenho sobre a função de consultar que já existe. Para fixar essa diferença, vamos sair um pouco da biblioteca e pensar no restaurante. O restaurante serve o prato de macarrão. Isso é uma ação, é uma função, é um requisito funcional. Agora, o prato deve ser servido em até 15 minutos depois do pedido. E a cozinha deve seguir as normas de higiene e de vigilância sanitária. Nenhuma dessas duas frases descreve uma ação nova. As duas são condições sobre como a ação de servir o prato acontece. Uma de tempo, outra de qualidade. Isso são os requisitos não funcionais. Pensa rápido. O sistema deve permitir reservar um livro. Isso é requisito funcional ou requisito não funcional? E o sistema só pode ser acessado por usuários com senha. Requisito funcional ou requisito não funcional? Guarda a sua resposta porque no próximo slide a gente confere. Voltando para a nossa biblioteca, mais alguns requisitos para você já praticar a classificação que acabou de aprender. Requisito funcional 2. O sistema deve calcular automaticamente a multa por atraso na devolução. É uma ação, o sistema calcula. RF03. O sistema deve permitir reservar um livro que está emprestado. De novo, uma ação. RF04. O sistema deve emitir um comprovante de devolução. Outra ação. Agora os não funcionais. RNF02. O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da biblioteca. Isso é uma condição de usabilidade, não uma função nova. E RNF03, apenas bibliotecários podem cadastrar novos livros no acervo. Isso é uma condição de segurança. Voltando à pergunta que ficou, permitir reservar um livro. É RF03 aqui. Uma ação, então é requisito funcional. E só pode ser acessado por usuários com senha. Seria um requisito não funcional de segurança, igual ao RNF03 que acabamos de ver. Repara que é o mesmo padrão de RNF03. Não cria uma função nova, só restringe quem pode usar uma função que já existe. Esses exemplos vão ser a base da nossa oficina presencial. Cada aluno vai levantar mais requisitos como esses para o nosso sistema de gestão da biblioteca do UFB. Vimos vários exemplos de requisitos já prontos, mas fica a pergunta: como o analista chega até eles?
Ninguém inventa o requisito da cabeça, sentado sozinho. Tem que ir buscar essa informação com quem vai usar o sistema. Pensa no médico atendendo um paciente. Ele não usa uma única fonte de informação. Ele faz anamnese, pergunta ao paciente o que sente, às vezes pede que o paciente preencha uma ficha de triagem com sintomas. Ele observa o paciente, a cor da pele, a respiração, e ele consulta o histórico médico, exames antigos. Levantar requisito do sistema segue essa mesma lógica de múltiplas fontes. Entrevista é a conversa direta e estruturada com o cliente ou usuário, como a anamnese do médico. É ótima para aprofundar um tema específico, mas é lenta, então não dá para entrevistar 200 pessoas. Questionário. Perguntas padronizadas para muita gente ao longo do tempo, como a ficha de triagem. É bom quando o público é grande, mas você perde a profundidade da conversa. A observação é acompanhar o usuário fazendo o trabalho manual hoje, no local, como médico observando o paciente. Essa técnica é ouro, porque revela problemas que a própria pessoa nem percebe mais, de tão acostumada. Na biblioteca seria acompanhar o bibliotecário um dia inteiro anotando empréstimo à mão. E análise de documentos existentes. Estudar planilhas, fichas, formulários já usados, como um histórico médico. Ele revela regras que ninguém lembrou de contar na entrevista, porque virou rotina invisível. Fica ligado nesse ponto. Nenhuma técnica sozinha é suficiente. O médico que só olha o histórico e nunca conversa com o paciente erra o diagnóstico. Então, um analista que só entrevista e nunca observa o dia a dia real também erra o levantamento. Combinar pelo menos 2 técnicas reduz bastante o risco de requisito incompleto ou errado. Pensa, se você fosse levantar requisitos da biblioteca do IFB, qual dessas 4 técnicas você usaria primeiro? E por quê? Guarda essa resposta para levar para a oficina presencial. Depois de levantar os requisitos com essas técnicas, é preciso registrar tudo formalmente, senão a informação se perde, ou cada pessoa do time lembra de um jeito diferente. Lembra do prontuário do paciente? O médico não confia só na memória, ele registra tudo por escrito, formalmente, para qualquer outro profissional poder consultar depois. O documento de requisitos cumpre esse mesmo papel para o projeto do software. É o registro formal que serve de referência para todo mundo, do início ao fim. Ele vai seguir uma estrutura básica, sempre nessa ordem. Primeiro, introdução e objetivo do sistema, o porquê do projeto. Depois, descrição geral, visão do produto, quem são os usuários. Depois, os requisitos funcionais. E, por último, os requisitos não funcionais. E tem boas práticas importantes. Cada requisito ganha um código único. RF01 para requisito funcional 01, RNF01 para requisito não funcional 01 e por aí vai. Para poder ser referenciado sem ambiguidade. A linguagem tem que ser clara, sem depender do jargão de quem só escreveu entende, e o documento precisa ser validado com o cliente antes de seguir para a modelagem. Senão, você corre o risco de modelar em cima de um mal-entendido. O documento de requisitos que acabamos de ver guarda os requisitos funcionais, mas nem toda frase que você ouve sobre o sistema é de fato um requisito funcional, e essa confusão é comum. Vale diferenciar bem a regra de negócio. Requisito funcional vai descrever uma função do sistema, o que ele faz. E regra de negócio é diferente. É uma política da organização que restringe ou orienta esse funcionamento. E o ponto-chave é que ela existiria mesmo sem nenhum software. Por exemplo, na biblioteca, o sistema deve calcular a multa por atraso. É um requisito funcional. É uma função. Mas a multa é de 50 centavos por dia de atraso com limite de 30 dias. Isso é uma regra de negócio que esse requisito funcional precisa respeitar. Vamos sair da biblioteca de novo e pensar no trânsito.
O sistema deve permitir que o guarda registre uma multa de trânsito. É um requisito funcional, uma ação do sistema. Mas o excesso de velocidade acima de 20 km por hora gera uma multa gravíssima. Isso está no Código de Trânsito Brasileiro. É uma regra do negócio que existe independente de qualquer sistema. Se amanhã não existisse nenhum software de multas, essa regra continuaria valendo, registrada em papel numa lei. E esse é justamente o teste rápido para você aplicar. Se a regra continuaria existindo mesmo numa biblioteca 100% manual, sem nenhum sistema, ela é regra de negócio, não requisito funcional. Fica ligado, regras de negócio costumam mudar mais rápido que a função em si. O valor da multa pode subir, o limite de dias pode mudar, mas a função calcular multa continua a mesma. Por isso, é boa prática documentar essas regras separadamente dos requisitos funcionais. Quando a regra mudar, você atualiza um lugar só, sem mexer na definição da função. Pensa num exemplo seu. O sistema deve permitir cadastrar um aluno. É requisito funcional ou regra de negócio? Um aluno só pode se matricular se tiver 18 anos ou mais. Guarda essas duas respostas. Com os conceitos de requisito funcional, requisito não funcional, as técnicas de levantamento e o documento em mãos, está na hora da gente praticar a verdade. No próximo encontro, seja presencial ou por videoconferência síncrona, dependendo da disponibilidade da sala, vamos praticar o levantamento de requisitos da biblioteca do UFB, com um roteiro de entrevista simulada. Vai ser a hora de você aplicar entrevista ou observação, ou as duas juntas, igual vimos hoje. Antes do encontro, revise os conceitos de requisito funcional, requisito não funcional e as técnicas de levantamento que vimos hoje. E leve alguma coisa para anotar, seja um caderno, um notebook, para registrar os requisitos levantados durante a atividade. Para fechar, uma retomada rápida do que vimos hoje. Vimos a diferença entre requisito funcional e requisito não funcional. Requisito funcional é ação e requisito não funcional é condição sobre a ação, com exemplos da biblioteca do UFB do nosso restaurante. Conhecemos 4 técnicas de levantamento: entrevista, questionário, observação e análise de documentos existentes, que é como as diferentes formas que o médico levanta informação de um paciente. Vimos a estrutura de um documento de requisitos, que seria o prontuário do projeto, e diferenciamos requisito funcional de regra de negócio, com o exemplo da multa de trânsito. Na próxima aula, a gente coloca tudo isso em prática, na oficina de levantamento de requisitos da biblioteca do UFB. Só seguindo a recomendação que a gente sempre faz, não esqueça de fazer a atividade dessa aula 1.3, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço.